Seja muito bem-vindo ao episódio 1 da Semana do Líder Evangélico de Alta Performance. Eu sou a Luciana Gomes da Silva, bacharel em Teologia Pastoral, certificada em Hebraico, Cultura e Contexto Judaico do Antigo Testamento. E durante essa semana eu vou te ensinar como fazer pregações, estudos bíblicos e mensagens que impactam a vida das pessoas e despertam a fé nelas. A proposta de hoje é mostrar para você como é possível você conseguir chegar nesse objetivo. Muitos têm buscado na oratória, na espiritualidade exacerbada, o que se encontra no estudo da Palavra de Deus. Durante muitos anos, eu mesmo venho buscado e também tenho conhecido outras pessoas. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de pessoas que têm buscado em Deus e alcançado resultado. Não é somente oratória e não é somente também espiritualidade. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história, da minha trajetória como aluna. Em 2007, eu já estava nos Estados Unidos na época, eu e o meu marido, que era diácono, nós fomos estudar teologia, né? Era uma exigência da igreja por ele ser diácono, e lá vamos nós estudar teologia. Estudamos teologia na igreja até 2010. Infelizmente, eu não pude participar, eu estava no hospital com a minha filha, ela tinha acabado de nascer, a Larissa, a minha filha mais velha. Então, de lá para cá, eu parei tudo, né? Parei de trabalhar e fui cuidar somente dela. Neste período, eu fui indicada a fazer o médio bacharel na JW Bible School, lá na Flórida, tudo online, e nós continuamos então essa jornada de estudo aí rumo ao conhecimento de Deus. Eu nem sabia onde isso iria chegar. Haviam tantas perguntas sem respostas, tantos professores que também não sabiam responder as questões que eu fazia para eles. E aí eu fui me aprofundando mais, buscando mais em Deus, no conhecimento, em livros, em enciclopédias e tantas outras coisas. Foi aí que eu também conheci o hebraico, fiquei apaixonada pelo hebraico, comecei também a estudar hebraico. E em 2013 nasceu o meu primeiro livro, né, A Jornada no Deserto, o Caminho das Águas. Esse livro aí nasceu nesse período de estudo, Deus foi me dando coisas ali, eu fui anotando tudo e nasceu esse livro. 2016, o meu segundo filho já tinha 2 aninhos, foi quando eu digo que Deus me levou para o deserto. Como assim, irmã? Você estava nos Estados Unidos e Deus te leva para um deserto. Isso mesmo. Em 2016, ele com 2 aninhos, não falava, não se comunicava. Foi então que nós procuramos ajuda médica e percebemos que ele estava com atraso de fala significante, um atraso cognitivo e um pré-diagnóstico de autismo. Parei toda a vida novamente, tudo que eu estava fazendo para cuidar dele. Eu não estava entendendo onde Deus queria chegar com isso, né? Deus pedindo frutos no deserto, é muito complicado isso, né? Nós estamos num momento difícil e vem Deus nos pede frutos. Foi ali então que eu comecei a pegar aquelas anotações, aquelas pesquisas que eu tinha e levava para as clínicas, tá? E ali, naquelas clínicas, sentado ali, esperando horas e horas ele fazer as terapias, 2, 3 vezes por semana. Tinha visitas em casa também, onde as mulheres faziam ali a terapia, as visitas. Foi neste momento que nasceu as anotações, os rascunhos e manuscritos do segundo livro, que é esse livro aí, Da Porta de Linho até a Nuvem de Glória. Foram 2 anos intensivos de pesquisas e feitos assim, feitos dentro das clínicas, onde era impossível ali Deus falar. Deus estava ali me mostrando coisas tremendas e eu falava: Deus, para que isso? Eu nem estou pregando, não estou fazendo nada com isso, para que essa revelação aqui? Mas eu anotava tudo e aí surgiu o livro, né? Foi assim que Deus me deu essa oportunidade de hoje estar aqui com vocês, tá? Deus foi me levando e me direcionando para entender qual era o meu chamado, que hoje eu entendo que é ensinar aquilo que Deus já tem me ensinado. Só se levanta para ensinar aquele que um dia se assentou para aprender. E aí vocês devem estar se perguntando, e o Lucas, né? O que deu com ele? O Lucas, ele tinha um QI, bem no início lá, fizeram um teste
Foi um dia de choro, eu ver ele fazendo aquele teste. O QI dele foi 5, de 0 a 10. O QI dele, a inteligência dele de resolver problemas e conflitos naturais ali era 5. E ao longo desses 2 anos, enquanto eu estava aprendendo com Deus, Deus estava fazendo o impossível na vida dele. Ao longo de 2 anos, 2 anos ele passou de QI 5 para QI 12. Ele está hoje acima da média dele, um menino inteligente, né? Um menino que é meu companheiro hoje, um príncipe muito amoroso e fala de tudo e fala até demais, né? Glória a Deus por tudo isso. Mas Deus é assim, Deus vai usar todos os momentos da sua vida também para te levar, para aprender algo. E este momento é oportuno. Você está aqui hoje, você se conecta com essa história, você entende que o momento de Deus é hoje para a sua vida. Eu escolhi aqui a minha sala para contar para vocês essa história, mas agora eu quero te convidar para nós irmos ali para o escritório. É lá que nós vamos aprender o conteúdo desse dia de hoje. Sei que você se viu nessa história, viu que você precisa aprender com Deus, você precisa aprender com o exemplo de outras pessoas também. Nesse episódio de hoje nós vamos ver que tipo de líder você não quer ser, que tipo de líder você não pode ser. E para isso nós separamos a vida de 5 aqui antagonistas da Bíblia, tá? Por que antagonistas? O protagonista é sempre Deus é o autor de toda a história. E aí tem a história primeira delas de Acabe. Tá? Nós não podemos ser líderes como Acabe. Acabe foi um rei de Israel, aquele que estava na linhagem. Ele tinha tudo para ser um bom rei, ele tinha um trono, ele estava centralizado ali no centro da adoração de Deus, onde tudo podia acontecer, mas ele larga todo o direcionamento de Deus e se funda, coloca suas bases na doutrina de Jezabel. Jezabel, ela tinha pavor de todo conhecimento de Deus. Jezabel, ela não estava perseguindo os profetas por perseguir. Ela perseguia tudo que dizia respeito a Deus e ao conhecimento de Deus, à adoração de Deus. E Acabe foi se afastando de tudo que Deus tinha para ele. Um líder negligente, um líder que matava, que mentia e roubava, mas mantinha o seu título. Ele gostava muito do seu título e não tinha nenhuma aliança com o Deus de Israel, o Deus que o havia colocado ali. Nós vemos esse tipo de liderança hoje, tá? Líderes que gostam muito do seu título e não medem esforços de seguirem as doutrinas de Jezabel, tá? Vão levados aí ao vento com tudo que ouvem, aos modismos da nossa época, o cristianismo das igrejas pretas que pregam o homem como o centro. O homem nunca foi o centro do evangelho. O centro do evangelho é Cristo e continua sendo Cristo para toda a eternidade. Acabe é o exemplo do que não podemos ser, o líder que nós não queremos ser. Acabe, ele estava na linha genealógica para ser o rei de Israel. Ele foi chamado para aquele momento, ele estava ali para governar a nação santa. E de repente ele começa a olhar para os preceitos e conceitos que Jezabel, a sua mulher, estava trazendo para a nação. Ela não estava perseguindo os profetas, pelo contrário, ela estava perseguindo todo o conhecimento de Deus, ela perseguia os levitas, ela perseguia toda a forma de adoração a Deus. E ele foi nas ideias de Jezabel, ele foi junto com ela, fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor, e assim a Bíblia nos diz. Ele foi um rei negligente, um líder negligente e fez toda uma nação sofrer com isso. Esse é o tipo de líder que nós não podemos ser e nem queremos ser. O segundo exemplo de liderança que nós temos é Sansão. Sansão, ele foi chamado desde o ventre, olha que lindo, né? Foi chamado desde o ventre. Deus falou com a sua mãe, aí dentro tem um menino, ele vai ser o grande juiz de Israel, e de fato foi, mas ele não deu conta de segurar os desejos do seu coração. O seu desejo, a sua carnalidade falou mais alto. Tantos e quantos líderes estão hoje nas igrejas
mas a sua carnalidade pulsa e pulsa muito alto. Estamos vivendo uma época de muitos escândalos na igreja, escândalos sexuais, escândalos financeiros. São homens que não controlam os seus desejos infames, os seus desejos pecaminosos. Não adianta ser chamado desde o ventre, não adianta ser com títulos, ter poder de Deus e operar até milagres, porque o Espírito Santo de Deus descia sobre aquele homem e ele fazia maravilhas, mas ele estava corrompendo uma nação e teve um fim trágico por isso. É um tipo de líder que nós não queremos ser. O segundo líder foi Sansão. O terceiro é Arão. Como assim, irmã Luciana? Arão é o sumo sacerdote. Pois é, Arão ele foi chamado lá no início para ajudar Moisés. Ele foi o auxiliar de Moisés. Moisés tinha ali uma pequena falta na oratória, não era muito bom aí de oratória, e aí Deus falou: olha, o seu irmão vai falar por você. Ele vai com você lá no palácio de Faraó e ele será a sua voz e você será o senhor dele. Então tudo que ele falar, você vai orientá-lo. Ele tem o poder da dicção perfeita, da oratória perfeita. E Moisés subiu ao monte, buscando lá de Deus as orientações para o povo. Fica Arão com o povo no pé do monte. O que Arão faz? Com o seu poder de persuasão, com a sua oratória, ele corrompe o povo a pecar. Veja bem, nem toda oratória sem conteúdo vai levar o povo a pecar. Nem todo líder cheio de persuasão, nem sempre eles estão te levando para o lugar certo. Ele fez ali um bezerro de ouro e o povo adorou aquele bezerro. O poder da persuasão. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 2 milhões de pessoas que ele persuadiu a esquecer do Deus que havia tirado eles do Egito fazia 2 meses. Olha que oratória magnífica devia ter Arão. Não confie só no poder da oratória. Muitas vezes, muita oratória é como um sino que soa, muito barulho e pouco conteúdo. Fique atento aí, fique atento aos líderes assim. Você também não seja um líder de muito barulho, pouco conteúdo. As coisas têm que andar juntas ali. O próximo líder aqui que eu quero falar para vocês é Adão. Isso mesmo, o primeiro homem que Deus cria. Adão, ele estava ali no jardim perfeito de Deus, vivendo numa inocência plena que nós não sabemos nem o que é essa inocência plena que ele vivia. Ele foi formado diretamente das mãos de Deus, recebeu o sopro de Deus nas suas narinas, a vida estava nele, vinda do próprio Deus. Ele falava com Deus todos os dias falava com Deus, e Deus deixa para ele algumas ordenanças. Olha, você vai dominar e você também vai se abster de algumas coisas. Era 2 coisinhas para ele fazer. A primeira, pelo jeito, ele estava fazendo certinho, mas na hora de obedecer os mandamentos do Senhor, aí ele teve alguns conflitos. Ele estava junto com Eva, porque o texto de Gênesis 3:15 fala isso, e Eva deu a maçã para ele, que estava com ela ali. Muitas pessoas tentam tirar um pouco a culpa de Adão, dizendo que ele estava do outro lado e Eva estava sozinha. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que ele estava com ela, participou de toda a argumentação de Satanás com Eva, não interferiu. Líderes assim também, negligentes à ordem de Deus. Se Deus falou que não é para fazer, não é para fazer. Tome posicionamento. Muitos líderes estão observando outros líderes pecarem e não tomam posicionamento, porque tem medo de perder o seu cargo. Ah, mas é minha esposa, como que eu vou corrigir ela aqui? Corrija. A Bíblia nos manda corrigir. Se o seu irmão está errado, chama ele, conversa com ele. Se não der certo, chame testemunhas e converse com ele novamente. Mas a Bíblia, ela é feita para isso, para corrigir rotas. E ele viu tudo isso acontecer. E sobre ele foi imputado o pecado. Porque a Bíblia diz, por Adão, toda a humanidade pecou. Por ele
foi imputado nele o pecado da negligência e desobediência. Esteja atento aí ao tipo de líder que você também não quer ser. Não induza. Também não deixe de reprimir o pecado. Ah, mas é meu pastor presidente, como que eu vou corrigi-lo? Corrija. Vou contar só uma pequena história aqui que eu me lembrei aqui. Enquanto meu marido estava sendo diácono na congregação, não vou dizer nem o nome aqui, lá nos Estados Unidos, nós estávamos trabalhando na igreja como diácono. Trocou-se o pastor da congregação e o novo pastor chamou o corpo de diaconato para conversar. E lá dentro ele propôs: olha, nós vamos fazer um caixa 2. O meu marido só olhou para ele: como assim, pastor? Nós vamos fazer um caixa 2 na congregação. O dinheiro não pode ir todo para a sede. Meu marido falou assim: pois bem, se o senhor quiser fazer o caixa 2, que faça sozinho, que eu estou entregando aqui agora o meu cargo de tesoureiro. E aí o pastor viu que não ia dar certo aquilo, ele recuou. Você precisa parar o pecado, combater a desobediência também. Tá? Esse é o tipo de líder aí que você não quer ser, um líder que aceita tudo em troca de benefícios, tá? E o último aqui é Pedro, mas irmã Pedro, isso mesmo, Pedro, algumas horas aí com Jesus, ele já dava aí sinais de que não aceitava o Jesus da cruz, ele não aceitava o Messias da cruz, ele queria o Jesus rei, o rei dos judeus, aquele que combate tudo e vence. Esse é o que ele queria. Alguns dos discípulos até chegaram a dizer: Jesus, olha, até pediu, né, sua mãe para lá anunciar: Jesus, quando o Senhor reinar, que um dos meus filhos esteja à sua esquerda, o outro à sua direita. Olha, eles estavam pensando num Jesus justiceiro vencedor. É muito difícil hoje, dentro dessa teologia que muitas vezes é implantada na igreja, que não podemos sofrer. Eles não queriam Jesus sofredor, eles não queriam a mensagem da cruz, eles queriam Jesus, o Rei dos Reis, eles queriam que Jesus combatesse Roma e a mensagem de Jesus ia além disso. Eles não entenderam e Pedro não entendeu. Quando foram prender Jesus, o que Pedro fez? Ele passa a mão na sua espada e tenta defender Jesus. Opa, Jesus também não está precisando de defesa não, tá? Jesus se defende, ele sabe os momentos certos. Aquele momento era o momento dele se entregar na cruz. Existem momentos aí que Pedro não entendeu que ele estava seguindo o Cristo da cruz. Jesus, ele disse que no mundo nós teremos aflições. Não ofereça, não seja o líder que oferece para o seu povo somente a vida boa. Ofereça também os sofrimentos de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Para ele, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Não queremos o evangelho mais da cruz. Nós queremos o evangelho triunfalista. E Pedro já dava esses sinais aí de querer ser um líder triunfalista. Jesus o ensinou. Algo além, Pedro, você precisa morrer comigo. Max Lucado fala em um dos seus livros que siga assim, siga Jesus de longe e você o negará, siga Jesus de perto e você morrerá com ele. O livro Moldados por Deus do Max Lucado fala isso, tá? Então esses são os 5 exemplos de líderes que nós não queremos ser, os líderes que nós não podemos ser, tá? Cresça, esses homens em algum momento de suas vidas eles tiveram uma transformação, um ponto de virada. Aconteceu com Arão, aconteceu com Pedro, aconteceu com Adão também, né, que ele teve a segunda chance de viver fora do jardim, mas Acabe e Sansão não tiveram as suas chances, tá? Preste atenção no que Deus está falando com você aí, que tipo de líder você não pode ser. Buscar conhecimento na palavra de Deus para se orientar por ela, estudando,
conhecendo, se aprofundando, não quer dizer que nós devemos ser omissos à oração, à busca do Espírito Santo, tá? Uma vida convertida. Não é isso. É como se fosse um banquinho. Nós precisamos de todas as perninhas ali para aquele banquinho ter equilíbrio e se firmar. Precisamos sim da oração, do Espírito Santo, da orientação de Deus e precisamos do estudo da palavra para entender o que Deus está nos ensinando aí ao longo do caminho. Muitos líderes não vivem de fato os seus ministérios em sua plenitude porque não estão preparados para isso. Ministério é renúncia. Ministério é você ficar 2, 3, 4 horas preparando um sermão. Na verdade, um sermão não é feito nem com 4 horas, nem com 8 horas. O sermão é feito com a vida. É uma vida de estudo. Muitas pessoas acham que oratória é suficiente ou que só buscar a Deus em oração e Deus vai revelar. A Sagrada Escritura não nos diz isso. Ela diz ao contrário disso. Ela diz: buscai o conhecimento, examinai as Escrituras e vários e tantos outros versículos que nos orientam a dar esse passo. Líderes que não aprendem a buscar conhecimento, eles não entenderam que a sua intimidade com Deus está relacionada ao seu compromisso pessoal. Se você serve a Deus de forma relaxada, você não tem, de fato, um compromisso com Deus de seriedade. Se não tem um bom alimento na igreja, a igreja certamente está desnutrida, a fé das pessoas está instável e acontece da igreja não permanecer cheia. Por quê? Você não está dando bom alimento aos novos convertidos, eles nem entenderam a salvação, eles nem entenderam o que estão fazendo ali. Isso é responsabilidade sua como líder diante daqueles homens e mulheres que estão ali. Eles precisam ser alimentados, esse alimento vai sair de você. Existe também o líder que toda hora que olha para ele está sobrecarregado. Ele está sobrecarregado porque não entendeu dentro da Sagrada Escritura que a Bíblia nos diz para dividir as tarefas da igreja. Ah, mas não divido porque eu tenho medo de perder o meu posto. Você não entendeu o seu chamado, você não entendeu quem você é em Deus. Você precisa entender quem você é em Deus e delegar tarefas. Não carregue nos seus ombros um peso que não é seu. A igreja é de Cristo e Ele cuida dela. Se Deus te colocou lá, é para dividir tarefas e cuidar do povo. Faça líderes também. Não deixe as pessoas morrerem nos bancos. Faça as pessoas crescerem junto com você. Outro problema também na igreja, acontece muito, é não estar chegando novos convertidos. Como assim? Quem sabe a sua pregação pública não tem sido cativante. Ah, mas talvez não é isso, irmã. Pode ser que seja. Faça uma autoanálise do seu modo de ministrar aos domingos, na hora que tem muita gente na igreja, como você está entregando esse alimento, que Jesus você está oferecendo para essas pessoas. Um Jesus de oba-oba, um Jesus que dá carro, dá casa, que cura, mas os milagres e maravilhas são para os incrédulos. Você precisa ensinar também que existe um modus vivendi, as pessoas precisam caminhar com Cristo numa vida transformada, no dia a dia, dentro de suas casas, nas suas famílias, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Isso precisa ser ensinado e precisa sair de você. Aí sim você vai ter uma igreja sólida, crescendo, frutificando em Deus. Se você não estudar, você não vai chegar ao resultado que você está querendo. Você quer o resultado? Estude a Sagrada Escritura. Lá você tem todas as ferramentas necessárias para crescer no ministério que Deus já chamou você para exercer. Eu tenho um exemplo que eu vou dar para você hoje, um vídeo de uma das alunas queridas, a pastora Yara. Gostaria que você assistisse a esse vídeo junto comigo. É com muito prazer que eu recebo esses conhecimentos que a professora tem passado mediante os seus cursos online. Tem acrescentado bastante na minha vida espiritual, tem fortalecido a minha fé no conhecimento de Jesus. E eu trabalho também lá na igreja
na área de ensino da palavra, na escola bíblica dominical, ministro algumas devocionais, seminários, pequenos conhecimentos que eu tenho aprendido, eu repasso mediante essas pregações, essas ministrações, para que as pessoas também sejam alcançadas com esses esclarecimentos que eu tenho recebido da professora Luciana. Eu sinto um grande prazer e uma grande alegria de poder participar dos seus cursos online que ela tem oferecido. Isso tem acrescentado bastante no meu conhecimento da palavra de Deus e também na minha vida espiritual. Nos momentos em que eu estou meditando na palavra de Deus, aí vem uma lembrança daquilo que a professora Luciana falou a respeito de algum tema, e isso então acrescenta para mim, e eu posso repassar também e fazer essas aplicações na minha vida cotidiana. Eu agradeço a Deus, então, por esses momentos que eu tenho aprendido com a professora Luciana, e eu vejo nesses cursos da professora esse objetivo sendo alcançado, essas profundidades na palavra de Deus. Então, eu gosto muito de aprender com a professora Luciana, gosto muito de participar dessas escolas que ela tem ministrado e agradeço a Deus, porque tudo isso tem sido bênção e crescimento para a minha formação de serva do Senhor. Muito obrigada. É muito bom perceber que pessoas assim estão crescendo no ministério com conteúdo de valor, estudando o quê? Sagrada Escritura. Só ela é a base da nossa fé, na nossa vida ministerial precisa da Sagrada Escritura. Então essa mensagem foi para você hoje, tá? Que você que já está em mais de 10 anos, que tem liderado a igreja, tem dado aula, as suas salas vazias, você não tem cativado o povo mais com as suas mensagens. Você precisa estudar a Sagrada Escritura. Você percebeu hoje que existe um prejuízo no reino dos céus se você não estiver capacitado para o seu ministério. Eu não estou aqui dizendo que você não foi chamado, eu não estou aqui dizendo que você está no lugar errado, você está no lugar certo. Deus te colocou aí. Perceba que agora você precisa crescer, você precisa aprender a usar as ferramentas que Deus já te deu para usar. E a vida das pessoas só serão transformadas se forem expostas às verdades da Sagrada Escritura. Nada de oba-oba, só dá emocionalismo nas pessoas. Entenda e cresça hoje. Aprenda com Deus. Chegamos no final desse episódio e no segundo episódio nós vamos ver as 10 formas de liderança de Moisés, 10 segredos, como Moisés liderou aquele povo, a forma certa, o jeitinho certo de fazer. Vai ser no episódio 2, no dia 27, eu espero você lá. Enquanto isso, eu quero pedir você que, se você aprendeu algo novo aqui, você deixa o seu comentário na comunidade. Estamos fazendo uma comunidade de líderes que querem crescer, que tem o mesmo objetivo que o seu, que tem as mesmas dores, objeções e dificuldades que a sua. E nós vamos crescer juntos. Deus me trouxe até aqui para te ajudar. Deus me fez passar por essa jornada uma vida inteira para te ajudar a prosseguir. Que Deus te abençoe e te vejo no segundo vídeo.